Seja bem-vindo ao podcast A Vida dos Direitos. Nós vamos então na nossa primeira temporada ao nosso 5º episódio e, como você sabe, em nome da advocacia Saulo Ramos Rocha Barros Sandoval, hoje nós temos um tema que é muito interessante: herança digital. Afinal de contas, estamos construindo territórios nas mídias sociais, nos canais de comunicação e muitos desses territórios criados, tem uma grande história. É, de fato, um patrimônio. Bem, hoje nós temos uma convidada muito especial, que é Estela Santini, mais conhecida como Estelinha Santini, que é uma pessoa muito autêntica, que entende bastante sobre posicionamento, sobre vendas, sobre comunicação, e por isso, não seria longe dizer que é uma das pessoas de mais destaque hoje em se tratando desse posicionamento, dessa comunicação e vendas, com um método, seu método Prospect. Mas antes de falar um pouco mais sobre a Estelinha, primeiro as boas-vindas, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, viu? Muito obrigada pelo convite, eu estou super feliz de estar aqui. É um assunto muito atual e que eu fiquei muito feliz de contribuir um pouquinho para a gente falar sobre isso, para as pessoas ficarem mais seguras onde elas estão e conseguirem se proteger. Então, muito obrigada por todos vocês. Nós que agradecemos, viu? Valeu. Bom, ao meu lado, a figura sempre constante, Tiago Sandoval, seja muito bem-vindo. Obrigado, Diogo. Tiago que é especialista em direito imobiliário, já com mais de 2 décadas também de experiência no direito, então sanará várias dúvidas. Afinal de contas, o seu conhecimento em direito imobiliário é tangencial a esse aspecto que é tão novo, no mundo jurídico, a questão da herança digital. Do outro lado, nós temos a presença do doutor Henrique Sandoval, que é um especialista no direito empresarial, além de ser especialista nos quesitos que envolvem as empresas e as famílias, é também uma pessoa com mais de 2 décadas de experiência. Entre essas experiências, toda uma especialidade em escolas nacionais e internacionais do direito, e teve a grande convivência com juristas que são mais do que reconhecidos em nosso país, Para citar 2 nomes bem próximos, o ex-ministro da Justiça, o doutor Saulo Ramos, de quem é um pupilo e muito dele se estabeleceu e até aperfeiçoou nas suas peças como um grande conhecedor da escrita jurídica e de um raciocínio jurídico muito apurado. E outro grande mestre, o mestre Ovidio Sandoval, seu pai e grande mentor de lições que mudaram a história do direito neste país. Seja muito bem-vindo, Henrique. Obrigado, Diogo. Vamos seguir em frente mais um episódio nosso aqui. Herança digital é o nosso tema de hoje. E aí, quando possivelmente a história dessa pessoa acaba, Nós somos seres muito complexos e tendemos a entender em muitos tempos que não, eu sou muito novo, a minha história não vai acabar, Sabemos que a vida passa e passa de uma maneira muito rápida até, Quando menos pensamos, 10 anos se passaram e muitas vezes nós não formalizamos esse processo. Fato é que muitas empresas no país quebram, muitas marcas pessoais deixam de acontecer simplesmente porque elas não pensaram no fator que envolve a documentação e o devido conhecimento dessas matérias. Então, na nossa primeira pergunta é: o que vai acontecer com isso que essa pessoa deixará? Alguém herda, ou seja, uma conta no Instagram, seja aqui no YouTube, pessoas que fazem, tem esse faturamento expressivo, aconteceu algo e aí como é que fica essa questão aqui, hein? Esse tema é ainda muito novo, Isso, no Brasil, nós não temos uma legislação específica a respeito disso. O que nós temos são decisões judiciais, decisões às vezes muito antagônicas, contraditórias, Porque a herança digital, você pode dividi-la naquelas que têm um cunho econômico, sim, patrimonial. Vamos imaginar um canal no YouTube monetizado, Aquilo ali tem cunho econômico, então há uma maior facilidade hoje em se entender que esses bens são partilháveis, certo? E tem um outro lado que é mais afetivo,
uma conta no Instagram pessoal. Então, Privacidade. Privacidade. Começa a ter entra na balança o direito sucessório, né? E o direito da intimidade dessa pessoa. Interessante. Porque nós poderíamos dizer, né, Tiago, que há como é tudo muito novo ainda, né? Sim. Se nós considerarmos que a existência do YouTube, de fato, no Brasil, começa ali, idos do ano de 2007, então é algo tanto quanto novo, né? Vamos considerar aqui que 10 anos de uma grande ascensão, né, da Google no Brasil. E só para até trazer uma informação, porque muitas pessoas que estão aí já são pessoas de destaque, já são artistas e outras pessoas. Até hoje no Brasil, dentro do streaming, não existe uma regulamentação. Então, o artista, muitas vezes que participa de uma série e tal, ele não tem ali os seus direitos autorais. Então, ainda há uma carência nisso, que não é o nosso tema de maneira direta. Mas falando sobre a questão do perfil em si, há um flerte muito grande com a questão até do próprio direito ao esquecimento, né? Que entraria nessa seara individual, né? Que não é patrimonial em si. Mas aí o seguinte, aconteceu ou a fatalidade, ou a mesma pessoa mais velha e tal, quem tem acesso ali a essas senhas, quem pode recorrer a isso? Como é que seria mais ou menos esse trâmite ali com a Meta, com as empresas? Então, Diogo, eu creio que o Facebook, o Instagram, eles já existem lá um contato herdeiro, né, Estelinha? Acho que Sim, existe o o consegue transformar contato... num memorial. Isso, contato herdeiro, que seria ali a pessoa que estaria autorizada a ter acesso a algumas informações ali. Uhum. Tá? Quanto às senhas de e-mail, um outro tema, criptomoedas. Criptomoedas, exatamente. Que A chave da é um criptomoeda é um patrimônio né? digital e um valor muito, muito grande. Então, é aquilo um pouco que o Henrique disse. Envolve direito da personalidade, o tribunal, as decisões tendem a restringir. É cunho patrimonial, criptomoeda, não tem dúvida que os herdeiros vão receber, conta monetizada, então tem essa transmissão. Sim. Stella, vamos falar então sobre uma expertise sua, né? Que é ensinar as pessoas a ganharem dinheiro, a fazerem patrimônio digital. Então você é responsável por isso, por meio do seu método Prospect. Até gostaria de saber um pouco mais sobre esse seu método e como você leva essas pessoas a terem muito mais que uma renda extra, né? A terem um patrimônio. Porque eu acho que a pessoa deve gostar da sensação de fazer o dinheiro por meio de uma postagem, de uma estratégia, né? E elas podem, com isso, chegarem a ter uma empresa, né? Por que não? Sim, eu vou começar pela minha linha de raciocínio. Quando alguém falava assim pra mim, ó, Estelinha, se você morrer, como vai ficar? Aí eu já pensava assim, gente, será que o Caetano vai dar palestra? Porque o primeiro pensamento é quem continua, né? Era pra mim. Quem continua? Eu falei, será o Caetano? O Caetano leva mais... Aí depois eu comecei a pensar assim, ó, nossa, se eu morresse agora, acho que as pessoas não têm nem a senha de um app. Tem a Jéssica, que trabalha comigo, a Larissa, que trabalha comigo. Elas têm senhas de algumas coisas, mas tem outras coisas que não. E também fiquei pensando, nossa, alguém faleceu. O celular da pessoa existe. O Instagram está logado lá. Todo mundo tem direito de abrir aquele celular? Tem coisas conversadas lá que, de repente, a pessoa não quer? No meu caso, meu Instagram está aberto em outras pessoas, é um Instagram profissional. Então, a gente conversa mesmo sobre coisas profissionais. Eu fico imaginando aquela pessoa que tem a rede social e que aquilo vai estar aberto para ela. Então, inicialmente, o meu raciocínio era quem continuaria? Mas depois eu falei, não, tem muita coisa que dá para continuar, mesmo sem a minha presença física. Mas, ao mesmo tempo... todo esse trâmite de senhas. Então, as senhas precisam estar de alguém com confiança, de repente ser um advogado. Então, procurar algum acompanhamento jurídico, né? Hoje eu tenho algumas pessoas que me orientam relacionado a isso. Mas não é algo tratado em cursos. Então, por exemplo, eu faço treinamento, eu tenho 2 tipos de educação. Eu educo a pessoa que quer ir para o digital, né? E desde que o Thiago me falou, nós vamos falar sobre esse assunto, eu pensei... Falei, nossa, eu tô achando que esse assunto deveria ser um assunto de todos os meus cursos. Por quê? Olha, não deixe de colocar a senha do seu Instagram para alguém que você conhece. Já deixa, dizem que hoje você pode deixar até um testamento sobre isso, né? Então você pode deixar escrito o que vai ser feito com aquilo. Olha, eu quero que essa pessoa, eu
Não quero ser esquecida. Então, existe isso. Eu posso projetar posts para o resto da minha vida para eles serem colocados de forma automática? Já existe isso. Eu posso fazer isso? Daqui a não sei quantos anos? Então, eu já morri e continuo com o conteúdo da Estelinha? Não, isso não pode. Se você morreu, encerrou aqui. Então, são muitas coisas novas que a gente não sabe. Hoje, eu realmente educo as pessoas a irem para o digital, a fazerem vendas, a aumentar. Então, todo mundo quer crescer com isso. Mas, realmente, o que fazer depois disso é algo que eu acho que cada vez mais, conforme isso está se organizando, a gente vai passando para as pessoas. Mas esses cuidados, alguns, eu já comecei a ter. De todo mundo ter uma senha, de orientar, olha, eu vou querer que aconteça isso. Não tem nada de testamento, nada feito ainda, mas já é uma ideia a ser conversada com as pessoas que estão crescendo no digital. Pelo fato de você... Tenho duas dúvidas aqui. Primeiro a primeira dúvida, porque daí eu gostaria de tirar uma dúvida com a Estela em relação a isso. A primeira dúvida é, existe uma espécie de direito, ou seja, um aspecto legal, existe uma lei, algo tipificado, que essa pessoa aqui tem o direito legal de acessar equipamentos de uma pessoa? Isso não... Quem pode acessar isso aí? Exatamente. Essa questão tá num limbo ainda. Limbo? Sim. Na questão legislativa. Sim. Né? Então, a gente se agarra aqui à Constituição. A Constituição garante o direito à intimidade. Então, essas questões, vamos imaginar, você tem um álbum de fotografia salvo nas nuvens, né? E pode ter ali fotos que você não gostaria que outras pessoas tivessem acesso, né? Então, há decisões no sentido, não, olha, aquilo ali é questão íntima dela, então você não terá mais acesso. Então, quem está construindo isso tudo é a própria jurisprudência, são os tribunais. Houve um caso, assim, um leading case na Alemanha, chamada Garota de Berlim. Ela foi... Ela faleceu no metrô, né? Exatamente, ela faleceu no metrô, na linha do metrô, e aí houve a dúvida, ela se suicidou ou foi um acidente? A família queria saber disso. Então, dentro da legislação alemã, conseguiu que a família tivesse acesso ao celular dela, ao Facebook, todas as redes sociais, enfim, para ver se haveria o que aconteceu. Algum indício de... Alguma coisa toda assim. Então, vai muito além da questão só sucessória, né? De quem vai ficar com um ativo, né? A Estelinha está criando um ativo, ela tem já um ativo aí, que tem valor econômico, como muitos que estão aí no digital. Então, quem está nesse meio tem que se preocupar, tem que tomar precauções. Questões de senhas, saber centralizar essas senhas num único, existem aí softwares específicos, seguros, para centralização de senha. Então, você deixaria uma senha única para aquela pessoa sua de confiança. Então, existe aí vários caminhos, e como ela havia aqui adiantado, o testamento, né? Você pode... desenhar o que você quer. Exatamente. Ou seja, o testamento seria uma forma aconselhável de essa pessoa que já tem um território digital ou a criptomoeda em si, de já deixar para esses... Sim. Deixa eu fazer só uma pergunta. Claro. Uma pessoa comum, por exemplo, faleceu. Essa, no caso, ela estava no metrô. Mas, por exemplo, alguém da família. O celular está lá. Eu posso abrir o celular e resolver? Ou, teoricamente, eu não posso colocar até eu ter uma né? Exato. Porque é óbvio que a pessoa vai abrir, vai olhar. Vai olhar, exato. Então, Estelinha, inclusive nas pesquisas que a gente fez, tem um caso que foi decidido agora pelo Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que é muito emblemático, é nesse sentido. Uma mãe, era a mãe e o pai, eles tinham uma filha só. E essa filha faleceu aos 29 anos de idade. Pegou uma doença, na época da Covid. Pegou Covid e infelizmente faleceu. Faleceu, o celular estava em casa. O celular estava em casa e eles não tinham senha, não tinham nada. Aí eles entraram na justiça pedindo o quê? O acesso ao celular, a tudo que tinha ali, porque eles queriam ter umas memórias claro. dela. Nesse caso, o tribunal entendeu que era legítimo de um pai e de uma mãe, ainda mais uma filha,
única, eles terem acesso a isso. E foi deferido o acesso, oficiaram a Apple teve que dar todas os IDs e tudo mais, eles conseguiram acessar. Só que para demonstrar como é que é uma questão controvertida, em outro caso muito parecido, outra Câmara do Tribunal de Justiça falou não. É privacidade e intimidade dela. Ali pode ter uma conversa que ela teve com uma pessoa que ela não gostaria que os pais tivessem acesso. Então, é por isso que é tão necessário esse tema desenvolver, chegar ao legislativo para tentar fazer algum tipo de norma. Mas eu acho que a importância do testamento é muito. Muito. Ainda mais no casal. Porque ali esposa você fala marido, quem que você quer. Quem que você quer que possa ter acesso? Sim. Eu gostaria que o Eduardo não tivesse acesso, mas o Caetano tivesse acesso a tal coisa. Entendeu? Muito bacana. Aí eu já, né, quer dizer que nós temos 2 campos. Nós temos um campo afetivo e um campo aqui, né, na minha, né, nessa minha, isso, eu ia dizer campo econômico, exatamente, patrimonial. Vamos lá. Como é que uma pessoa hoje, né, alguém que seja minimamente popular ali, assim, um micro-influenciador, é uma micro-autoridade numa região. Como é que essa pessoa poderia fazer ali uma venda pelos stories? Então, você tá dizendo uma pessoa viva normal, né? Uma pessoa viva normal. Ela vai utilizar o seu método e ali, aquele Instagram que era para... Sabe a grande conselheira? Ou a pessoa... A gente sempre tem, assim, no convívio, algumas pessoas mais críticas, ó. A pessoa parece um dicionário de recomendações, né? Sim. Fala, eu preciso comprar tal coisa. Não, vai nesse lugar, porque esse lugar é assim, assado. Então, são os micro-influenciadores. Como é que essa pessoa venderia ali utilizando esses stories mais populares? Vamos supor que ela está fazendo uma chamada para levar as pessoas para a advocacia Sandoval. Isso. Então, ela vai dizer sobre a importância, sobre o que ele resolveu na vida dela, ela dá exemplo. Ela é a principal fonte de renda ou chamada de venda para aquele negócio. Então, ela vai fazer uma chamada, ela pode fazer uma caixinha de pergunta, ela pode pôr o link da pessoa para a pessoa comprar. Então, acho que hoje ela usa a rede social, stories ou postagem contando da vida dela pessoal. Tá, mas essas pessoas, mesmo sabendo dessa micro-influência ali, ou de uma influência menor ou regional, entre as suas mentoradas, clientes, as fãs do seu trabalho, qual é a maior dificuldade? Porque mesmo que elas saibam disso, qual é a dificuldade que ela enfrenta ali na prática? A maior dificuldade para conseguir fazer essa divulgação, para conseguir com certeza, converter, é enfrentar a vergonha, acertar no produto, é realmente fazer com que a outra pessoa confie naquilo que ela fala. Essas são as maiores dificuldades hoje da pessoa que quer ou ela não conhece de estratégia, realmente o que ela pode falar na hora da venda, que palavras usar. Esse é o ponto crucial para ela conseguir converter alguém ou transformar alguém interessado naquilo que ela fala. Aí nós vamos para um caso que é o seguinte, inclusive um dos ganchos que você disse aqui, Stella. Aí os stories dessa pessoa, então... Não vão ter mais. Deixam de ser afetivos e aí daí ela entendeu o método e começa a vender. Só que aí, utilizando essa estratégia da Stella, essa pessoa consegue programar uma série de postagens de um produto que é mais longevo e isso vai ficar por muito tempo e a pessoa tem lá... Morreu. Ou ela tem um perfil que não é tão pessoal, mas que vende. Existem perfis assim, não é? Né? Legal. Rendeu. E aí? Começou a render. É o seguinte, existe esses vídeos já gravados. Já. Imagina, já gravados. Vídeos, a estratégia, conteúdo? Isso. Quem vai postar? Tem. Hoje você consegue programar nas redes sociais, por exemplo. Eu posso programar para ficar fazendo vídeo para frente. Eu já morri. Tá? Eu sei. Você consegue dentro do aplicativo? Da plataforma. Você deixa lá os vídeos já programados. Aí tudo bem. A dificuldade seria quem tem a senha para depois publicar. Mas aí quem vai sacar essa grana? Exato. Esse dinheiro? Aí entra a regra de direito sucessório mesmo. Eu acho que é uma analogia com uma empresa. Que é qual? Os herdeiros, na partilha, vai ficar lá. Todos os ativos que vierem do canal do YouTube X será repartido entre os herdeiros tais e tais. Deixa eu fazer uma observação. Por exemplo, eu tô entendendo a sua pergunta, porque olha só. Eu vendo o InStart pela Green, que é uma plataforma de vendas, tá bom? Como é que é? A Green.
A Green que é uma plataforma de vendas, certo? Sim, a Green é uma plataforma. O que é? O Eu outro vendo é... o InStart, que é um produto que as Isso, pessoas o falaram no Instart Instagram. seu é ok? como as pessoas vendem pelo Instagram. Isso. Eu tenho 2 coisas para falar desse assunto. Primeiro, então eu programei lá 6 meses de conteúdo para ficar girando, o tráfego já tá pago, aquilo vai continuar, ou fiz um Reels e aquilo vai continuar, tá? Tá na rede. Bom, muito bem, morri. Esse dinheiro vai continuar caindo na Green. O meu marido não consegue ver esse dinheiro em nenhum banco. Por quê? Porque ele só consegue ter acesso ao que eu tenho de dinheiro. O que eu tenho tá na Green. Ok, eu tenho uma equipe, as meninas sabem, né? Mas caiu um avião, morreu todo mundo da equipe. E aí, o que acontece? Isso tudo tem que estar em algum lugar documentado, né, Diogo? Exatamente, Por quê? Claro. Quem que vai retirar? Esse dinheiro tá lá, essa pessoa vai entrar em contato com você. Então, O dinheiro, o que você recebe eu não vai para uma ele pessoa não jurídica vai, sua ele não direto. vai automático, Ele vai eu pra uma retiro da plataforma. E muita gente é assim. São Tem os muitas ativos. plataformas assim. Então, são ativos perdidos, que claro que, com certeza, a plataforma vai entrar em contato. Olha, tá entrando dinheiro, aconteceu com ela, mas pode ser que não. Você não sabe a Também não plataforma. Sabe? que Você tá. pode ter um dinheiro lá que Isso. fica parado. Pontuações de clube de fidelidade. Milhas. Como é que fica isso? Nunca pensei nisso. Não é Eu nunca pensei nisso. É. Às vezes a pessoa tem um caminhão ali de milhas, como é que Isso. fica? Se não entrar na partilha, na divisão dos bens, Porque ninguém tá sabendo que tem. Então, não tem como entrar. primeiro que muitas vezes a pessoa não sabe que tem. E quando tem, acha o seguinte, vou usar a senha que era do meu pai, não consegue. Você não consegue usar. Se não tiver, já tiveram experiências em que teve que entrar dentro do inventário, partilhar o número de pontuação, A milhagem, a é? milhagem, para que sabia. pudesse ter Aí depois você tem que acesso apresentar um dividido. alvará judicial para eles transferirem. Para quem quer? Para quem que ficou? Ficou para X e Y. Então, tudo leva a crer que as mídias sociais, os canais, sejam assim, não? Seja assim também. Aí vem um outro caso agora, mais ultra polêmico, que é o seguinte. Na semana passada, o TikTok abriu a operação aqui no Brasil, correto? Correto. Abriu lá a operação de lojas online e tal, então entra como um marketplace. Se já é o maior sistema de busca para alguns setores, alguns nichos, o que acontece? Então eu posso criar um agente de inteligência artificial, eu utilizo a imagem da Estela, supostamente, tá? Utilizo a imagem dela, o vocabulário dela, os elementos persuasivos de venda e esses, entre aspas, direitos autorais dela aí. Sim. Aí tem uma diferença, né? Aí nós temos a questão do direito autoral, né? Que entra aí, ela tem o direito autoral a ser resguardado, né? E aí Os herdeiros, sim. a família poderia Pode falar, está utilizando a imagem da minha mãe de e forma tal. indevida e monetizando em cima da imagem da minha mãe. Cara, Isso tem que parar e o que recebeu... Isso vai acontecer tanto. Eu Vai. vejo um futuro. Não, em testamento, já artistas estão colocando que eles vedam a reprodução de imagens dele por inteligência artificial. Uhum. Hoje em dia tem show que sai um holograma lá da pessoa que morreu. Você vê um show lá, você quase achando que é a pessoa. Não, total. Já vi o Papa andando com Jesus Cristo para todos os lugares da cidade, de Roma e todo lugar, porque as pessoas pegam a imagem e montam coisas de inteligência artificial. Então, até que ponto? Que é legal, porque tem coisa que você fala, nossa, fizeram uma homenagem para mim, olha que lindo. E até que ponto você vira um clone. Então, o que você vai escrever no testamento? Pode ou não pode? Não, pode quando for, pode quando não for. Então, é uma coisa muito nova a ser elaborada por todo amplo, mundo. né? E muito negócio amplo. muito... Você quer ver outra coisa? Eu tenho um clube de negócio para mulheres. O clube de negócio para mulheres é híbrido, hora online, mas quem entrega sou eu. A pessoa compra um ano, tá? Se eu morrer, tem que estar no contrato já organizado com elas. Por quê? A pessoa pode falar, não quero. A Jéssica organizou umas palestras, mas eu comprei por causa da Estelinha. A Estelinha me atende toda terça-feira, ela fala comigo, ela me ajuda, ela me guia, eu vendo mais, eu não sei o que, eu queria a figura da Estelinha. E aí? E aí a minha família, eu já recebi esse dinheiro, eu investi esse dinheiro porque eu estava pensando que eu pudesse vender mais para frente. O que eu vou devolver para eles? Eu preciso deixar isso protegido para minha família,
para que não tenha problema se acontecer alguma coisa comigo. Todo mundo, nossa, a gente vai ter que devolver o dinheiro de 100 pessoas, porque a pessoa não quer mais. Então, tudo isso tem que ser conversado antes. Eu comecei a me preocupar e procurar essa questão de me informar juridicamente sobre isso por conta do Clube de Negócios para Mulheres. Porque todos os outros, entrou o dinheiro, a pessoa comprou, 7 dias, cancelada. É prestação agora não continuada. E se a pessoa... Não, mas eu morri, não vai ter mais. Porque uma coisa, tudo bem, você compra 7 dias, parará. Eu faço isso porque todo mundo compra online, é a regra para uma compra normal. Mas aí não tem mais a entrega. E aí? Então, isso tudo é algo pra gente... No contrato, você tem que já estipular. O ideal seria estipular caso de falecimento. É a questão de documentação. Aí documentação. é contrato. Então, mas a importância de, estando no digital, você pensar em todas as possibilidades. Porque você vai montar um contrato, você pensa, se a pessoa quiser cancelar, se ela estiver insatisfeita, se ela me acionar juridicamente, mas você não pensa, mas e se você morrer? Pelo menos até hoje, era uma coisa que não passava na minha cabeça. E se você morrer? Não, se eu morrer, eu não vou morrer. Não, como não vai morrer? A única certeza que você tem é que vai morrer. A gente só não sabe quando. Então, quem disse que não é agora? E na visão de vocês, hoje todos nós temos um território digital. Aí agora não é o técnico, tá? Vocês já pensaram nessa possibilidade? Se gostariam de ficar nesse mundo digital ou não gostariam? Não vale em cima do muro, hein? Eu já tenho uma opinião formada. Mas vou deixar eles falarem primeiro. Pode falar. Gostaria, Henrique, de visualizar os seus textos, os seus ensinamentos? Sim, eu gostaria que ficasse vivo. Estivesse vivo, viva essa imagem. Eu acho que a digital. pergunta do... É isso aí, ou que os herdeiros dele tivessem acesso a... Também, que contemple. Eu acho que é uma ótima complementação sua. Sim. Mas gostaria? Sim, gostaria, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E você? Eu, com certeza. Eu queria as duas coisas. Eu quero todo mundo ter acesso a tudo. Eu não tenho problema nenhum com isso, até porque eu acho que tem que continuar. Mas eu gostaria de continuar na ativa mesmo sem estar como? Com o que eu já produzi, isso fosse algo que as pessoas continuassem usar. Porque, por exemplo, no Facebook, você pode transformar a página num memorial. Então, meu pai faleceu, minha mãe falou, olha, entre em contato com o Facebook, você vai acessar aqui, vai virar um memorial. Porque o que a pessoa viveu até aqui, obrigada, beijo, tchau. O meu pai, eu tinha um vídeo dele agradecendo um aniversário. A gente fez um aniversário de 70 anos em julho, ele morreu em março do ano seguinte. E aí ele diz, como ele agradeceu, foi na época da pandemia, então eu fiz 70 mensagens, porque era 70 anos, num balão, com todos os familiares de surpresa pra ele, porque ele não podia sair de casa. E aí foi super emocionante, ele chorou muito, e ele fez um texto de agradecimento pra mandar pra todo mundo, dizendo que tudo valeu a pena, que cada pessoa que ele conheceu, ele fez um texto que parecia que era sobre a morte. Quando ele morreu, eu fui lá e postei. Sei lá se judicialmente se é autorizado, não é? Na época a gente nem pensava nisso. Então eu postei esse vídeo como o último vídeo dele, né? E aí minha mãe falou, pronto, agora pode transformar em memorial. Eu falei, transformar em memorial? No Facebook, você faz tem um processo lá que você faz. E aí o que é? Ele fica como um memorial. Ninguém posta mais nada. Essa é a história pra trás. Quer conhecer a história? Você consegue visitar. Como algo que vai ficar pra sempre ali do que ele viveu até ali. Eu não vi isso acontecer ainda no Instagram. Se tem, eu não sei. Mas eu gostaria que os meus conteúdos pudessem ser compartilhados e ser algo que a pessoa fala. Assim como as pessoas deixam histórias. Quantas vezes você não conta uma história do seu pai? Ou traz um vídeo de alguém falando dele? Então, eu gostaria que isso tivesse... Eu, particularmente, gostaria até que inventasse inteligência artificial. Olha, eles estarem abraçando fulano que não existia. Porque eu acho isso legal. Mas... Com isso, essa autorização me dá outros riscos. Que talvez eu precise deixar claro e eu vou deixar até onde eu vou ter conhecimento, porque as coisas vão piorar depois que eu morrer. E aí, você não tem mais controle. Exatamente. Né? Você? É uma evolução. Eu também. Gostaria. Por isso que ele vai fazer muitos mais vídeos. E você, Diogo? E você? Tem um limite. E esse limite vai até a questão ali do livro, eu gostaria, sim, do livro. Agora, do conteúdo mais pessoal, não gostaria. Não gostaria. E, óbvio, eu acho que haverá sistemas porque eu tomo muito cuidado com a questão de possivelmente haver um ruído ou um distúrbio, de a pessoa pegar ali um ensinamento, um conteúdo, algo corte. e mudar e tal, aquilo ali. Isso me incomodaria um pouco, né?
Mas assim, me incomoda, né? Mas depois não. Eu confesso sim que nós, né, temos um legado, uma missão divina de melhorar a humanidade, mas com algumas restrições. Eu não Não sou seria assim uma... E outra, se você veio nesse Papum. período, era pra você mudar a humanidade nesse período. sensacional. Eu tô querendo continuar mudando mesmo depois que me levarem embora. Agora entra um tema, né, que... Então, sobre essa questão, então, quer dizer, o que ficou muito claro para mim é que existem duas vertentes, né? Primeiro, essa vertente mais emotiva e intimista, né? E a outra vertente do ativo financeiro. Porque quando pensamos em pessoas muito expressivas, quer dizer que provavelmente o ordenamento jurídico tenha um olhar aqui para essa parte mais afetiva, de não ficar expondo os relacionamentos, algumas coisas. E o que for ali de o monetário, né, a loja da pessoa em si, né, online, esse território mais econômico, parece que é um processo sucessório, né, Isso. que cada vez mais consolidado. tende a amadurecer, né? Isso daí segue a regra geral. Tá. É um ativo, né? É um ativo que deve ser partilhado. Agora, mensurar esse ativo muitas vezes é difícil, né? Ô, Estela, e quando você começou, dificílimo, né? Dificílimo. mensurar. Quanto custa o seu Instagram? Dificílimo. Quanto custa o seu Instagram? Ele vai continuar valendo quando você morrer? E, Estelinha, o quanto que você investiu nesse Instagram? O tempo, O tempo. patrocínio, Tantas tráfego. lives E de assim, domingo que eu lembro que quanto- você fazia. Minhas lives de domingo. Ó, você imagina que você tem um valor, o seu Instagram, a pessoa, e aí você não existe mais. Aquilo vai embora com você. Aquilo vai embora com você. Não tem como uma pessoa herdar aquilo que é seu, como imagem, como conteúdo seu. Isso é, muito louco. É da personalidade. É da personalidade. Agora, gente, pensando num posicionamento de marca, para a marca é essencial esse território construído. Imagine uma marca muito bem sucedida, daqui a 100 anos, poder consultar os conteúdos digitais de um século. Isso. Né? Quantas vezes nós buscamos arquivos dentro do escritório, né? Para que as pessoas entendam. O escritório faz agora, neste ano de 2025, 105 anos de existência, né? Das poucas empresas seculares neste país. Em se tratando de escritórios de advocacia, ainda uma raridade maior, né? Então, como é ter esse arquivo, como é importante? Os clubes de futebol. Sim. Revisitar um gol em 4K, que deve ser algo Isso. bizarro até daqui a algum tempo. Pessoal tem essas limitações, mas para a marca, né, vejo que a questão do arquivo ali é super interessante, né? E para nós, a gente pensar nisso, de mais do que ser uma pessoa, você ser uma marca, mesmo que seja com seu nome. Porque você tem o Instituto Ayrton Senna, você tem coisas que são de pessoas, mas que se transformaram marcas de negócio. Isso. Então, se a gente começar a pensar nisso como um equity empresarial que sai do pessoal, pode virar um Estelinha Santini, que é o nome de uma empresa. E aí essa empresa segue, se você aos poucos for colocando componentes, pessoas, professores, no meu caso que é a educação. Mas é uma forma de você fazer uma sucessão inteligente para que não se perca tanto pela ausência física. Que não vai deixar de perder. Mas Uma escola. aí Estela quem Santini. fica vai doutrinar o que vai fazer dali para frente. E o curioso é que ela tem as iniciais, né? O ST, que é do Start e tal. Então, Tem Start, tem uma, SE. então. Tem. E, assim, como curiosidade, quando você começou essa expertise vamos dizer assim, essa sua história monetizada nas mídias sociais, quando você começa a fazer esse patrimônio digital, começa quando isso? Eu acho que olhar para o digital como oportunidade de venda e monetização foi 2017. 17, já são quase 10 anos, né? São quase 10 anos. Mesma época em que eu te conheci. Exatamente. Mesma Agora, época. uma coisa que é importante nessa questão da marca é você realmente ter uma pessoa jurídica devidamente constituída, não é verdade? Muita gente não tem. Não tem. Que essa marca, que aquele perfil no Instagram, seja lá em qualquer rede, aí,
pertence àquela pessoa jurídica. Aí você vai facilitar demais. Aí numa sucessão são cotas daquela pessoa jurídica que vão ser divididas, porque aquilo ali já é um patrimônio da pessoa jurídica, não pessoal. Será, não sei se é uma dúvida um tanto quanto simplória, muito boba da minha parte, mas será que o digital, por esse elemento da autenticidade, por algumas pessoas confundirem o pessoal com o empresarial, isso talvez não leve a pessoa a imaginar assim, eu não sou uma empresa, eu faço aqui eu sou um afiliado, alguma Eu tenho coisa certeza assim. que a maioria das pessoas dúvida, pensa isso. Sem dúvida, não tenho dúvida mesmo. Então, você documentar, fazer tornar o seu negócio profissional no digital é muito importante para dar essa sequência a quem assim deseja. E se você tem uma presença digital muito forte, o seu CPF se torna CNPJ mesmo. Você pode ver que as pessoas maiores, Thiago Nigro hoje é o Thiago Nigro empresa, Caio Carneiro, todo mundo transformou para jurídico o seu próprio nome. Por quê? Porque é uma coisa muito forte. Então, eu acho que ainda você precisa estar num patamar muito grande para falar, nossa, virei uma marca. Mas não. Mesmo se você já está conseguindo fazer um pouquinho de dinheiro, se você está começando a monetizar, você já pode começar a pensar nisso agora. É que precisou passar por uma transição para você entender que isso ia acontecer. Antes morreu a pessoa do digital, morreu a pessoa do digital. Conheço muitas pessoas que morreram do digital, fim. Acabou, tá lá parado. E você lá no começo da carreira já pensava assim? Zero. Zero? Zero. Eu pensava em fazer dinheiro, ser uma empresa, ter um CNPJ, isso aconteceu depois. Mas então, foi um bacana, processo. hein? Que bacana. Que bacana. Porque nós, né, com a devida vênia, nós já pensamos um pouco, né, vocês como advogados já foram guiados para a questão do escritório, a paixão de vocês. Então, já viam muito a questão da empresa, do presencial, né? O online para o mundo jurídico é muito recente. Muito recente. Para você ter uma ideia, Diogo, os processos eram físicos até 2014. 2014, né? 2014 começou a se digitalizar os processos no estado de São Paulo. Antigamente, para você ver um processo, você tinha que ir ao fórum, fazer carga daquele processo, levar para o escritório, manusear. Hoje em dia, você pode advogar em qualquer estado, que é tudo digital. Você entra e tem acesso a todo o processo. Caramba. E o mais curioso, né? Isto aqui, né? Este canal de comunicação, a metalinguagem aqui, é um patrimônio do escritório. Isso. Sim. Né? É um patrimônio do escritório. Quando o advogado pensaria que estaria num formato de entrevista, batendo um papo. E quantos canais existem, não é verdade? E que a pessoa tá nessa situação que a Estela comentou. Acha que aquilo ali não dá aquela importância a respeito... Na informalidade, né? Vive na informalidade, sendo que é um negócio sério. E que pode ser muito lucrativo. E que já esteja muito lucrativo. Que né? coisa isso, hein? Exato. Quer dizer, né, a tecnologia nos trouxe, né? O do presencial não... Eu já ouvi isso N vezes. Falávamos isso aqui no café. Já me encontrei com empresários consagrados do presencial de dizer para estrategista de marketing ou social media e afins, né, dizer assim, não acredito nisso, porque isso não tem efeito. Isso não vai ter efeito para o meu negócio, né? Que é uma grande... porque a gente... Santa ignorância. Nós somos de uma geração, acho que a Estelinha é bem mais nova, mas que a gente viveu... Que isso, hein, Titi? A gente viveu a mudança do analógico pro digital, né? Eu vivi isso, tá? Você viveu? Opa, Viveu? sou mais velha que o Thiago. Então, a cabeça nossa tem uma dificuldade, é diferente daquele que só viveu, já nasceu no digital e sabe que não conhece o analógico, não sabe o que é rebobinar uma fita de VHS para devolver para a locadora, né? Então, o digital é muito novo, a gente vive essa transição nossa, né? Para quem já nasce nesse momento, nesse meio, as coisas ficam mais claras. Para nós há uma dificuldade, e para o direito, obviamente, que ele é dinâmico, ele tem que se adequar a essas mudanças da sociedade,
ele ainda, aqui no Brasil, a questão da legislação sobre patrimônio suscetível aí de partilha, né, sucessão de patrimônio digital, o que é um patrimônio digital, o que não é um patrimônio digital, ainda é muito escasso. Muito bacana e tem uma... nós temos uma missão aqui nesse podcast que é tirar o mito de muitas coisas, né? Porque, mais uma vez, fazendo a analogia na medicina com a medicina que fizemos em outro episódio, muitas vezes há casos médicos que precisam de uma adaptação até por questões comportamentais. Então, quando se pergunta para um oftalmologista assim, qual é de fato a relação entre uma patologia e o uso de telas? É ainda a ser estudado. E aí, falando sobre herança digital, né? Porque quando vocês colocaram, em muitos casos é de fato um limbo, e é mesmo, né? Será que existe como pensar assim que vai prevalecer o direito à privacidade, na visão de vocês, ou prevalecerá esse direito sucessório em si, né? A parte da sucessão, ou não há como pensar nisso? A parte econômica, né? Isso, o que prevalece é a privacidade. Isso daí vai depender muito da questão legislativa, né? E ela tem que obedecer à norma mãe, que é a Constituição Federal. A Constituição Federal tem essa garantia à intimidade, e isso pode ser levado em consideração na questão de uma criação de uma nova lei e também depois de interpretações no julgamento. Aí a história que você contou é muito interessante pelo seguinte, né? Da garota de Berlim, de outro, dessa mãe. Quem vai julgar, a depender da estratégia jurídica criada e de quem vai julgar aquele caso, eu vou trazer uma situação bastante hipotética. Um perfil que é bastante intimista de um contador de histórias, de um cronista, e aquilo lá representava tão meramente o lado mais afetivo dele, por mais que ele fosse considerado ali um influenciador, e esse processo dele, nesse processo dele, ao que me parece, pode prevalecer o direito à privacidade de dizer não. Sim. E outro caso em que se escancara a empresa, considerando que não há testamento, né? E no outro caso, né, de se considerar que é de fato uma empresa e que precisa seguir a sucessão, então nesse caso pode prevalecer a... E aí a gente... Vamos fazer uma comparação, vamos para o analógico, né? Para ver como que o digital, às vezes, também cria dificuldades. Ele veio para facilitar, mas o digital cria. A pessoa falecia e ela tinha no armário os álbuns de fotografia dela. Alguém tinha que se preocupar com quem vai ficar o álbum de fotografia? O pai e a mãe Ele tinha os pegavam. bilhetinhos no bolso, que é a mesma coisa hoje você está conversando Nossa, pelo é WhatsApp. mesmo. Não é verdade? Tinha um álbum ali, né? Tinha as cartas que recebia do namorado. Secretas. Tava lá. Tá lá numa gaveta. Né? Agora, na questão é muito nova, é uma questão muito difícil de você encontrar aí um equilíbrio quando a gente entra nessa seara. O que eu acho é que fica muito claro o quanto, quando você está com a intenção de ter o negócio e estar no digital, você precisa de uma assessoria jurídica. Por quê? Porque você não tem a menor ideia do que pode acontecer. E se você já tem ganho, se você tem uma imagem... Porque, para pelo menos você ser orientado. Eu já quero sair daqui e fazer meu testamento. Que vai ter que ser atualizado mensalmente, porque o digital é muito rápido. Pensa, você vai fazer um testamento, não é como os nossos pais, que era a empresa, os imóveis, e não sei o que, não. Você tem um curso, daqui a pouco você tem outro curso, daqui a pouco você tem uma parceria com... A gente acabou de falar que você entrou num negócio novo, numa parceria do digital. A gente se movimenta muito rápido. Então, é um testamento eternamente em movimento. Sim. Né? Eu não sei como funciona exatamente o testamento hoje, mas altamente em movimento. Mas pra gente realmente ser feito aquilo que você espera depois que você não estiver mais aqui. E que seja com 90 anos, amém. É isso aí. No mínimo, né? Gente, papo excelente. Eu gosto sempre de fazer aqui um resumo, né, de aconselhamento de vocês. Né? Vocês, nessa função, né, do advogado conselheiro, porque nós precisamos muito ainda, mas muito, 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 de abranger mais, né, que o nosso
povo, né? Que o brasileiro cada vez mais entenda a figura do advogado como uma figura conselheira e estratégica. Quantas economias, quantos prejuízos poderiam ser eliminados caso houvesse o esclarecimento? Quantas vezes uma conversa, né? uma consulta com alguém que entenda sobre a lei é capaz de trazer ali... E não só o custo financeiro disso, tem o custo emocional, né? Uma disputa aí, judicial, o quanto que... o tempo que isso vai levar, existe um custo aí que não é um desgaste, né? Emocional também. É absurdo, né? Então, falando em algumas sugestões, é aquilo que eu já havia dito aqui. É questão de formalizar, deixar a situação devidamente, documentalmente formalizada. É uma pessoa jurídica, é uma empresa jurídica individual, ali no contrato social, né, da empresa, já estabelecer regras de caso de sucessão. Aí entra a questão do planejamento sucessório. Do digital, especificamente. Digital. Né? Interessantíssimo então, isso. Isso tudo tem como você desenhar e dormir tranquila. Que coisa boa isso. Esperando os 90 anos chegarem. Daí, fazendo um resumo sobre os pontos mais interessantes tratados aqui sobre o tópico herança digital, número 1, a figura do testamento, então, é mais do que aconselhável. Mais do que aconselhável. Mais do que aconselhável. Você também vai sair daqui e fazer o seu? Eu já tenho... O seu mais ou menos? Muito... Eu tenho um canal aqui no YouTube, né? Que é o canal Mesma Língua, e eu tenho uma sobrinha que é mais comunicadora. Então, eu gostaria que o canal fosse depois conduzido por ela. Legal. Que legal. Bom exemplo. Já está escrito? Isso já está escrito. Ah, legal. E eu acabei aprendendo com o Dr. Ovidio uma técnica, né? Que é a comunicação consigo, que é muito interessante, assim, a comunicação consigo documentada. Então, você escreve ali sobre os seus desejos e ao longo da vida ali você pode, né, estabelecer novos diálogos. E 8 anos convivendo com advogado, tem que ter um pouco mais de organização, né? E então a questão do testamento é mais do que aconselhada. Mais do que aconselhado. A questão das criptomoedas é uma questão muito séria que deve constar nisso aí. Inclusive, estou até me lembrando de daquele caso lá de uma pessoa que perdeu uma carteira de criptomoedas sem... A chave, ele não lembrava da chave, né? Não lembrava da chave, perdeu... São milhares de reais que não tem acesso. Não tem como você... Não tem assim, ó, igual, esqueci a senha, me manda de volta. Não existe. Você perdeu a chave da criptomoeda, acabou. De uma carteira multimilionária. E ele já gastou, foi numa lixeira nos Estados Unidos. Foi na lixeira nos Estados Unidos, já gastou um montante absurdo, ofereceu para as pessoas e tal. Então, com a questão da criptomoeda, tomar esse cuidado em relação à chave em si e ao testamento, né? Por mais que o ordenamento... Isso é considerado um patrimônio digital. Né? Então, isso faz parte da legítima ali, do direito sucessório. De todo o conjunto, espólio digital, né, que essa pessoa tem. Então, deixar o testamento. Se não houver o testamento, então, de acordo com o que foi exposto aqui, é de caso a caso, até mesmo de quem vai acessar essas senhas, né? Fundamentar bem todos os pedidos, né, para dar embasamento que realmente tem que ter acesso. Tá. E o mais interessante é que essas pessoas, esses herdeiros, né, podem, diante de um trabalho brilhante, né, como no seu caso aqui, essas pessoas podem ter inúmeros benefícios quando existe o esclarecimento jurídico para tal. Sim. Então, para que correr o risco? Está muito claro aqui Tá que muito claro. fazer o testamento, para quem tem mesmo um território consideravelmente pequeno, que é pequeno hoje, mas à frente pode ser algo... E pode ser pequeno e depois que a pessoa, por exemplo, faleceu, explode. Imagina, a pessoa nem pegou uma explosão, por exemplo. Isso pode acontecer, isso acontece até com música. Estão vendo aí, pessoas amadas? Agradeçam. Agradeçam esse bate-papo. a todos nós aqui, porque vocês vão deixar algo... E eu fico com a responsabilidade de colocar nas minhas aulas com
professores assim, né, do direito, que tragam essa consciência mesmo para quem está começando, porque você já começa pensando nisso. Eu precisei de uma trajetória, que bom que não aconteceu nada no meio do caminho, né? Ótimo. Mas não é o que acontece com a maioria das pessoas. Não aconteceu comigo. Sensacional. Um dos Belíssimo bate-papo. melhores episódios aqui, né? Aí. certeza. Stella, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Estelinha Santini. Aliás, poderia, por gentileza, falar das suas mídias sociais, sobre como as pessoas encontram esse seu saber aí voltado às vendas. Escutou essa conversa e pensou assim, nossa, mas então as pessoas estão fazendo tanto dinheiro assim a ponto de precisar ser uma empresa? Bateu aquela vontade, @Estelinha Santini, acima do 2 L's. Santini, lá a gente fala um pouquinho sobre isso, como começar. E agora vamos falar também um pouco sobre como cuidar disso para a eternidade. Que bacana. Obrigada pelo convite, eu amei conversar sobre esse assunto. Obrigado, Minha primeira vez Estelinha. falando desse assunto, então foi algo que me trouxe reflexão, me fez estudar, me fez procurar outras pessoas para entender antes de chegar aqui, claro. E muita coisa eu já pensava e outras me abriu a atenção. Obrigada por isso, amei. Tiago, Adoro muito vocês. obrigado aí pelas... Obrigado, Todos nós Diogo, gostamos muito de Estelinha, obrigado. É uma honra ela estar aqui, uma craque nesse mundo digital. Sim. Agradeço muito. Obrigada Lembrando pelo que espaço. você pode entrar em contato aqui pelo e-mail que aparece, né, com não somente os advogados, mas as pessoas, os participantes, né, você tem sempre aí o acesso a esses canais de comunicação. É super importante que você clique em curtir, que recomende o nosso canal a outras pessoas, né, serão muito bem-vindas aqui, um podcast dedicado a esses temas relativos à família, às sucessões, às empresas familiares, e sempre pessoas de destaque, pessoas que têm histórias admiráveis, estão aqui conosco. Então, não deixe de comentar, de curtir e de participar aqui conosco. Henrique, obrigadíssimo aí por toda a sua participação, o seu saber, as suas recomendações, os conselhos são sempre muito válidos, né, a todos nós. Obrigado, Diogo. A gente está aqui nós estamos aqui para colaborar, trazer algo também que seja acessível à comunicação daqueles que também não são da área do direito, deixar um pouco o lado técnico para a gente ter essa conversa e levar à frente questões importantes e tão novas como essa que nós tratamos hoje. Eu só acho que algumas boas pessoas pensarão de uma maneira muito severa sobre testamento depois dessa conversa. Exato. Se você pensou nisso, então, deixa aqui o seu comentário. Muito obrigado a todos aqui da produção. Estamos muito felizes agora com já esse mais do que nascimento do podcast A Vida dos Direitos. Muito obrigado e até a próxima.